Olá pessoal, bem-vindos à aula 9 de Sistemas de Produção. Nessa aula a gente vai falar sobre setup e manutenção, que são dois elementos que interferem no processo de produção. Vou começar falando para vocês sobre o setup, depois a gente passa para a manutenção. O setup é a preparação do posto de trabalho para a próxima tarefa que vai ser executada. Então, isso pode significar uma configuração, uma nova configuração do software do equipamento, ou troca da ferramenta, mod ou insumo, troca do mod, etc. Então, o princípio é o seguinte: o equipamento ele tem uma função, que pode ser uma furadeira, que ela obviamente vai furar, ou uma prensa, ou um outro equipamento, e dependendo do produto que vai estar sendo feito ali, você precisa de uma broca com uma certa espessura, ou com um determinado mod. Então, se você vai trocar a peça, você precisa parar a máquina e fazer uma preparação dela. Ela não pode, na configuração que ela está ali, raramente ela pode manter quando você troca de peça. Então, o setup é isso. Se você está produzindo uma peça do tipo 1 e depois tem que passar para o tipo 2, você precisa parar essa máquina um tempo, executar as operações que são chamadas de setup, ou preparação, e aí você então começa a trabalhar com a peça 2. E aí o processo da peça 2 executa uma unidade, a segunda unidade, etc. Você não precisa mais parar a máquina, porque ela já está preparada para aquela peça. Só se você trocar de peça novamente, você tem que novamente parar a máquina e preparar ela de novo. Então, só um exemplo de uma situação de setup. Suponha uma estação de pintura, que ela está executando aqui um lote que é pintar essas peças na cor verde, e o próximo lote não é na cor verde, é uma outra cor. Então, você tem aqui um tempo de setup, para tudo, eu tiro esse insumo, que é a tinta, coloco um outro insumo que é uma tinta de uma outra cor e posso voltar a trabalhar. E aí ele volta a executar o próximo lote. E como é que a gente representa isso na simulação? Então eu vou pegar aquele modelo que a gente viu na aula passada, que a gente tinha aqui uma ordem chegando, uma ordem de fabricação, tem uma furadeira com tempos de processo por produto. Eu vou acrescentar aqui uma situação de setup, ou seja, quando eu troco de um produto para o outro, ele precisa de um tempo aí que é em média 5 minutos para trocar a broca, para preparar a máquina para a próxima peça. Então, eu vou mostrar para vocês dentro do Arena como é que a gente monta esse modelo e faz experimentos com ele. Ok, aqui nós estamos partindo também daquele modelo da aula anterior. O que a gente está fazendo aqui é acrescentar o setup, Então, se você se lembra, na aula anterior, a última coisa que a gente fez foi colocar na furadeira aí os tempos de processo por produto, Agora eu vou colocar aqui um setup. O tempo de setup, que é o tempo de trocar a broca, para atender um outro produto, é uma normal de média 5 minutos. Então, o modelo que a gente tem para isso, ele está aqui montado, aquele mesmo modelo. Eu deixei anotado aqui o valor do tempo original, o tempo que ele levava sem setup, se não tivesse setup, ele leva aí 3,69 horas para executar aquela lista de ordens. E como é que a gente implementou então o setup? Eu modifiquei aqui o processo da furadeira. O processo da furadeira agora, ele segue aquele tempo normal, se ele está operando com a mesma peça, mas se trocar de peça, eu tenho que fazer com que ele execute um setup. Então, para isso, eu preciso de uma informação a mais, que é qual é a peça atual que ele está trabalhando. Isso é uma informação que está fora da máquina. É uma informação que me diz para qual tipo de peça aquela máquina está preparada. E para isso, então, eu preciso de uma variável. Eu criei, então, a variável, que é chamada setup atual, uma variável simples, não é matriz nem nada. Então, no caso de uma variável simples, você não precisa ficar dando linha coluna, é só o nome da variável mesmo. E agora o processo aqui, então ele tá dividido, ele está mais detalhado. A primeira coisa que acontece aqui, que esse módulo process que já existia, ele ocupa a furadeira. Então nota que isso aqui é um process, está um pouquinho diferente da versão anterior. O tempo de processo dele aqui está 0. Então o que ele está fazendo aqui, note que eu coloquei sysdelay, e ele está então executando uma ocupação da furadeira. Ele ocupa o recurso furadeira. E ele sofre uma espera, mas essa espera é tempo 0. Eu não quero que ele sofra nenhuma
nenhum tempo de processo agora, porque eu preciso ver se ele precisa fazer setup ou não. Então a próxima coisa que acontece é exatamente verificar isso, né? Ele vai verificar se essa peça é igual à peça para a qual a máquina está preparada para executar. Então aqui a pergunta que eu faço é tipo, né, que é o atributo que me informa qual é o tipo dessa entidade que está chegando. Eu pergunto se o tipo é igual ao setup atual, que é o nome daquela minha variável que me dá o tipo de peça para o qual a furadeira está preparada. Se essa afirmação for verdadeira, ou seja, o tipo igual ao setup, significa que a furadeira está preparada para essa peça, então, beleza, segue em frente para o processo. A entidade sai aqui pela saída true, e ela cai aqui no processo da furadeira. Então, aqui o processo, aqui sim eu estou fazendo delay release, ou seja, delay é o tempo de processo. Aqui é aquela expressão que a gente montou na aula anterior, né? Dependendo do tipo, eu chamo o tempo correspondente a esse tipo de peça. E depois eu release, libero a furadeira. Nessa liberação aí a peça está pronta e ela vai embora. Mas se essa afirmação aqui não for verdadeira, ou seja, o tipo é diferente de setup, então a entidade ela vem para cá e ela sofre um tempo de setup. Esse tempo de setup é dado por um process, do tipo aqui o action é delay, e aqui está a expressão, né, que é aquela expressão dada pelo tempo de setup aqui da nossa configuração. Feito isso, agora, muito importante, não posso esquecer que eu troquei o setup da peça, então agora minha furadeira está preparada para esse tipo de peça aqui e não o anterior. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui na minha variável, através desse assign, e altero a minha variável setup atual para tipo. Então o novo valor do setup atual é tipo, ou seja, para essa peça que eu acabei de rodar o setup. Então eu vou rodar novamente o modelo aqui, e a gente vai observar aqui o tempo total da simulação para comparar com o tempo do modelo anterior. Então notem que o impacto do setup foi esse, né? A gente teve aí um tempo a mais para executar esse número de ordens aqui. Ok? Ok, pessoal, então agora vamos falar sobre a manutenção. As manutenções são interrupções da operação do equipamento devido a interferências, né? Então, equipamentos quebram, né? Sofrem interferências. Então você tem aí uma situação em que o equipamento está parado, ele vai sofrer uma manutenção, ou seja, alguém tem que chegar ali, consertar ou eventualmente corrigir o que está errado para que ela volte a operar. Ou seja, em algum momento ela parou, ela fica parada durante um tempo, depois ela volta a trabalhar. Então, nesse tempo que ela ficou parado, obviamente ela não está produzindo, então o seu processo de produção, aquela parte do seu processo de produção fica parada. As peças, se elas chegarem, elas se acumulam ali e ficam esperando que aquele posto de trabalho volte a ficar disponível. Ou seja, é uma interferência no seu sistema de produção. E você tem normalmente dois tipos de manutenção, né? As manutenções programadas, que periodicamente o equipamento é retirado de atividade para receber uma lubrificação, troca de peças, etc., que são procedimentos para evitar que ele quebre no momento imprevisto, né? O conceito aqui é que é mais interessante você parar o equipamento agora, que eu sei que ele vai parar, eu me preparo para isso, né? Eventualmente posso até ter um equipamento reserva que atua no lugar daquele enquanto eu estou fazendo manutenção. Isso é muito melhor do que você estar trabalhando, de repente quebrou e você tem que correr e apagar incêndio, né? Então a manutenção programada, ela prepara o equipamento para que você pare e faça todas as trocas preventivas e diminua a chance de que ele quebre de uma maneira imprevista, né? Isso raramente se torna zero as paradas imprevistas, mas ele diminui bastante. Então é muito importante fazer essa manutenção programada. E também tem aqui a nossa manutenção imprevista ou não programada, né? Que é quando o equipamento quebra inesperadamente e aí você tem que realmente tomar todas as medidas lá, mandar alguém da manutenção para consertar o equipamento e você tem um impacto disso no seu sistema, né?
E os conceitos aqui de manutenção, a gente pode trabalhar com manutenção por tempo, e é o mais comum que a gente tem nas empresas, né, que é a gente divide esses tempos em uptime e downtime. Né? O uptime é o tempo em que o equipamento está trabalhando e downtime é o tempo que o equipamento está parado, sofrendo manutenção. Então, o uptime ele tem um termo que é muito comum, que é o MTBF, ou Mean Time Between Failures, que é o tempo entre paradas. Né? O tempo entre paradas é o tempo que o equipamento ficou trabalhando normalmente. E Mean Time to Repair, tempo médio de reparo, é o tempo médio que o equipamento fica parado, sofrendo uma manutenção, até que ele possa voltar a trabalhar. Uma outra maneira de você representar a manutenção é por contagem, né? A contagem é uma contagem de ocorrências. Por exemplo, você tem um equipamento que ele é capaz de executar um certo número de operações. Depois daquele número de operações, por uma série de motivos, você tem que parar e fazer uma manutenção nele. Né? Por exemplo, você tem um equipamento que usa uma determinada ferramenta e essa ferramenta tem um desgaste. Ela consegue executar, por exemplo, 200 operações, depois disso ela fica tão desgastada que prejudica a qualidade do seu produto. Então, nesse caso, você tem que parar a máquina, vai lá, troca essa ferramenta para que ela volte a operar dentro dos parâmetros normais de qualidade. E esse tempo de parada é o downtime aqui, que continua com o nome aí de downtime, né? É o tempo de reparo ou o tempo de manutenção. E como é que a gente representa isso dentro do Arena, né? Para a gente simular as falhas, a gente tem elementos específicos que podem ser usados dentro da simulação. O módulo Failure é um módulo de dados também, que é usado para representar essas operações. Então aqui eu posso, com o Failure, configurar tanto falhas do tipo tempo como falhas do tipo contagem. Então você, no caso aqui, esse exemplo está configurado como count, ou seja, a cada 100 operações ele vai ter uma parada. Né? Você então, dentro do Failure, configura todas as manutenções que podem acontecer no seu sistema. E depois, você tem que pegar essas falhas e fazer referência a elas dentro do resource. Ou seja, essas falhas, elas falham algum recurso. Né? Então, eu tenho que ir lá no meu módulo resource, onde estão os meus recursos da simulação, e informar para o Arena qual desses recursos vai sofrer a falha. Né? Então, você entra no módulo resource e essa parte aqui é onde você informa quais são as falhas. Então, aqui eu acrescento as falhas, aquelas falhas que já foram criadas lá no Failure, você pode colocar todas elas aqui, todas as falhas ou manutenções a que é sujeito esse recurso, né? Podem ser listadas aqui. E você tem uma regra de falha. Né? A regra de falha pode ser ignore, wait ou preempt. Né? Então, o que é essa regra? Né? Vou mostrar para vocês aqui o que são essas regras de parada. Elas existem porque você pode ter a seguinte situação: o equipamento ele pode quebrar com uma peça dentro dele. Né? E a questão é o que acontece com essa peça. A gente tem aqui então uma situação, suponha essa situação ideal aqui em que ele não falha. Né? Se nada acontecesse com o meu recurso, ele estaria disponível aqui. Aí chega uma peça aqui, ele começa a operar, ele trabalha, nota que ele trabalha durante 20 minutos aqui, depois ele volta a ficar ocioso e disponível. Né? Agora suponha que você tem uma falha que acontece no momento 20 e que tem uma duração de 15 minutos. Então você tem aqui as 3 regras mostrando no gráfico como é que isso é representado no Arena. Se você está usando a regra preempt, o seu recurso está ocupado, ele trabalha durante 10 minutos, exatamente aqui no momento 20. No momento 20, ele vai acontecer a falha. Então, a falha acontece imediatamente, né? E essa é a situação do preempt. Falha imediatamente, depois de 15 minutos, que a gente tem aqui, ele volta a estar ocupado, ou seja, ele termina os 10 minutos que faltavam para executar aquela peça, né? E depois ele volta a ficar ocioso. Se eu tenho a regra wait, o que acontece? A falha estava programada para o momento 20, mas nesse caso aqui, o recurso não para, ele continua trabalhando e só no momento que ele fica ocioso, ou seja, que liberou a peça, é que ele vai falhar e vai ficar aqui os 15 minutos programados, né, de falha.
E tem a regra ignore. Na regra ignore, ele está ocupado, chega no momento 20, mas se ele não terminou de executar o trabalho da peça, ele continua executando o trabalho, apesar da falha teoricamente já estar sendo contabilizada, né? Chega no momento 30 aqui, a peça está liberada, a peça está pronta, e aí sim ele sofre o tempo da falha, e se ainda tinha tempo de falha para ser processado, ele vai executar aqui, né? Então, simulando essas manutenções, né? Eu vou pegar aqui aquela situação que a gente já tinha, né? Eu tenho uma peça chegando aqui, e eu vou acrescentar uma falha periódica, que é com esse tempo de uptime de 60 minutos, e um downtime de 8 minutos, e o reparo é feito com a peça dentro, né? Essa informação aqui é importante para você saber que regra vai ser aplicada. Então, a regra depende do tipo de sistema que você está operando, né? Tem máquinas que você precisa realmente tirar a peça de dentro, você perde a peça, né? E tem máquinas que ela quebra, a peça fica ali dentro, depois você religa a máquina, ela termina o processo normalmente. Então, depende da situação que você tem no sistema, é a regra que você vai aplicar no modelo. E vou acrescentar também aqui uma outra falha que é do tipo contagem, que é o desgaste da broca. Então, ele falha a cada 35 operações e eu tenho um downtime que é aqui de 4 minutos. Então, eu vou mostrar para vocês aí no Arena como é que a gente altera aquele modelo original para essa nova situação com falhas. Bom, então a gente vai acrescentar aqui nesse processo, naquele modelo que a gente tem trabalhado desde a aula passada, uma nova característica, né, um novo detalhamento, né, porque a gente está agregando coisas que fazem o modelo se tornar mais real. Então eu vou acrescentar agora a possibilidade de falhas e manutenção da furadeira. A gente tem aqui uma falha periódica e uma falha que é baseada em número de operações, que é o desgaste da broca. Então eu modifiquei aqui aquele modelo original. Aqui eu tenho anotado o valor que a gente teve no primeiro modelo, né, que a gente rodou que não tinha setup. O segundo valor que a gente teve o impacto do setup. E agora a gente vai ver nesse modelo aqui, além do setup, eu tenho também as falhas, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente configurou as falhas. Eu não preciso alterar nada aqui do meu fluxo para configurar a falha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Advanced Process. Eu venho aqui no módulo Failure. E eu acrescento as minhas falhas. Então aqui tem duas falhas, a falha que eu chamei de periódica e outra troca-broca. A minha falha periódica, ela está seguindo aqueles parâmetros que foram informados no slide. Ela é uma falha do tipo time, ou seja, eu tenho um uptime, que é um tempo que o equipamento está operando, o que a gente também chama de tempo entre paradas, né, o tempo entre falhas. E eu tenho o downtime, que é o tempo que ele permanece quebrado, né, ou seja, que ele permanece em manutenção até que ele eventualmente o que teve de errado foi consertado e o equipamento volta a funcionar. E eu tenho outro tipo de falha aqui que é troca-broca. Esse troca-broca é uma falha do tipo count, ou seja, baseado em contagem. Aqui eu tenho um número exato que é 35, ou seja, cada exatamente 35 operações de furação ela tem que trocar a broca, né? E o tempo de trocar a broca é 4 minutos, que é o meu downtime. Então, feito isso, configurei minhas falhas, que as falhas no Arena elas afetam os recursos. Então eu tenho que informar agora para o Arena qual é o recurso que está sendo afetado para as falhas. E eu faço isso indo lá no Basic Process, procurando lá o meu módulo Resource, tá aqui o Resource. Eu só tenho um recurso aqui nesse modelo que é a furadeira. Então eu vou clicar aqui na furadeira, e vou acrescentar aqui as falhas. Ó. Então percebe que eu só clicar aqui em adicionar e escolher a falha aqui. Eu já fiz isso, fiz aqui na periódica e a troca-broca. Então nota que a periódica eu escolhi aqui a Failure Rule como Preempt, porque lembrando aqui na nossa informação do slide, está dizendo que o reparo é feito com a peça dentro. Então o que está acontecendo aqui? O equipamento ele para, e a peça ainda não terminou o processo dela, né? Suponha que falta aí 15 minutos para terminar o processo da peça, né? A furadeira para, ela faz todo o processo de manutenção,
Quando ela volta a funcionar, ela termina o trabalho da peça. Então, se faltava 15 minutos, ele executa aqueles 15 minutos e a peça fica liberada. Então é assim que ele vai se comportar com a regra preempt. E eu tenho aqui troca-broca, que é a falha baseada em contagem. A regra aqui é ignore, na verdade você pode colocar qualquer regra aqui, porque não faz diferença. Porque essa regra ela só afeta o recurso quando ele para em um momento que ele está ocupado, né? E nesse caso aqui, como é baseado em contagem, né? Quando ele encerra 35, ele encerrou a operação número 35, significa que a partir desse momento ele está ocioso. E aí ele quebra, né? Então ele não está falhando com uma peça dentro dele e então a regra ela não tem efeito, né? Você pode ignorar essa parte da regra nesse caso. Então o meu recurso furadeira está configurado. Nota que eu não precisei alterar nada no meu fluxo, eu só vou rodar o modelo com essa nova configuração. Então nota que aqui a gente teve um efeito, né? Teve um impacto aí no meu tempo total da simulação. Aumentou aí bastante tempo, mais de 1 hora da versão somente com o setup. E aí assim a gente vai vendo o quanto essas interferências afetam, né? Setup, falhas, que são coisas que existem no sistema real mesmo e que se você não considera, você pode te levar a tomar uma decisão errada, né? Se você tem aqui, percebe a diferença do tempo original para o tempo em que a gente considerou aí essas interferências, né? Como muda aqui, se você dá uma previsão para o cliente, daqui 3 horas, 3 e pouco, o pedido está atendido, né? E na verdade leva 2 horas a mais. Então, esse tipo de coisa é muito importante, agregar elementos da realidade no modelo. Ok? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.